Neste momento, nós iremos ouvir, primeiramente, o testemunho de Nicolas Ferreira Gonçalves. Durante minha vida, tive dificuldades de aceitar o amor de Deus por mim. Foi sempre uma batalha incessante que, por vezes, me fazia descontar o peso que isso me trazia em coisas no mundo. Há quase 11 meses, recebi um convite de um amigo para vir em um culto desta igreja. Meio relutante, acabei vindo em um domingo e lembro-me da pregação como se fosse hoje, com todos os detalhes. Fui embora pensativo em relação a tudo o que havia escutado. Resolvi então abrir meu coração e procurar entender o propósito disso. Apeguei-me a tudo o que era da igreja durante os próximos meses que comecei a frequentar. Então fui até um amigo e pedi a ele que me indicasse uma Bíblia de estudo, pois sabia que Deus tinha algo para mim. Quando essa Bíblia chegou em minhas mãos, veio junto a ela um versículo destacado muito importante para mim. Mateus 16:26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Eu vejo que achava antes que tinha a possibilidade de ter o mundo, pois pensava que estava vivendo um tempo bom nele. Porém, comecei a entender que sem Deus não seria salvo e nada teria aqui. Após meses de aprendizado e coração aberto para receber tudo o que eu tinha aprendido, e com conversas com pessoas que hoje me acompanham nessa caminhada, entendo a graça de Cristo e o que Ele fez por mim na cruz. Sei que me alcançou, não por merecimento, mas para o louvor da sua glória. Sou grato a Ele por poder entender tudo e pela mudança que Ele tem feito em minha vida. Nicolas, nessa manhã nós louvamos ao Senhor Jesus pela obra salvadora, resgatadora dele na sua vida, obra que eu tenho podido testemunhar, vendo a sua fé crescendo, se fortalecendo nele e a sua vida dando frutos. Louvado seja o Senhor e que Ele assim te sustente até o fim. E é diante da sua pública profissão de fé que eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, agora nós ouviremos o testemunho da Larissa Vaz Rodrigues. Agradeço a Deus por ter nascido em um lar cristão. Desde pequena fui ensinada que existe um Criador, apesar de nem sempre entender muito bem. Com o passar dos anos, frequentando a igreja, fui entendendo melhor, ainda que a minha motivação principal fosse apenas estar com os meus amigos. Em 2016, eu e minha família nos mudamos para Bragança. E durante o período de procura de uma igreja para frequentarmos, eu me afastei muito de Deus, porque já não tinha mais o interesse de conhecer a sua palavra. Eu só tinha amigos do mundo que me incentivavam a fazer coisas mundanas. Em 2019, eu olhei para a minha vida e reparei que estava tudo errado, porque Deus não era o centro. Então eu decidi buscar a sua palavra. E reconheci que sem Ele eu não sou nada além de uma pecadora e que precisava entregar a minha vida em suas mãos. A partir disso, comecei a ter mais intimidade com o Pai e amadureci bastante. Em 2020, comecei a orar para que Deus colocasse minha família em uma igreja onde tivessem jovens e adolescentes que me ajudassem a crescer em fé. E o que pedi, Deus realizou.
Eu sou muito grata a Ele por tudo que já fez em minha vida e por ter me dado a oportunidade de congregar com esta igreja. Larissa, com prazer, com alegria, ouvi o seu testemunho, de uma forma especial por ver que a obra de Deus em Cristo chega à sua vida ainda na sua juventude. E você tem uma vida toda para viver sem os transtornos do mundo, na direção do Senhor. Que Ele confirme esta obra na sua vida. Louvado seja Deus pela tua palavra, seu testemunho nesta manhã. Conforme a sua confissão de fé, Larissa, é que com alegria eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Descendo as águas, morre para a vida antiga. Saindo das águas, nasce para uma nova vida. Amém, amém. Agora nós vamos ouvir o testemunho de Luiz Felipe Vaz Rodrigues. Louvo ao Senhor e sou grato pela vida dos meus pais, que me levaram à igreja desde que nasci. Ainda muito criança, no departamento infantil, eu participava da comunhão, mas não entendia e nem me interessava pelo amor de Cristo. Costumava ir à igreja apenas para brincar. Quando nos mudamos de São Paulo para Bragança, meus pais me colocaram em uma escola com ensino religioso, onde eu comecei a me interessar e entender um pouco mais sobre Deus. Ficamos um tempo procurando igrejas, orando por uma que tivesse algum grupo de jovens e encontramos esta, podendo nos integrar aos Celebra-Teens. Peço ao Senhor Jesus que me ajude em minha caminhada no Evangelho, me ensinando como devo andar, para que o meu testemunho venha glorificar o seu santo nome. Luiz Felipe, louva ao Senhor pela obra, pela salvação de Cristo que te alcança e que há de te sustentar até o fim. E é diante da tua pública profissão de fé que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o testemunho de Isaac Dias Felício. Nasci em um lar cristão. Não consigo me lembrar de um momento exato da conversão. Porém, quando tinha 10 anos, entrei em um grupo de adolescentes da igreja que frequentava e um versículo que foi dito me marcou muito. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. E foi neste momento que eu tive a maior compreensão da palavra de Deus.
Diante de Deus enxergo que todos nós pecamos, mas que com sua graça perfeita, Ele nos enviou seu único Filho Jesus Cristo para morrer em uma cruz por amor a nós, trazendo salvação. Isaac, meu irmão, louvado seja o Senhor, que te convenceu através da sua palavra, te regenerou pela fé em Cristo, te traz aqui ao batismo e te sustentará até o fim. Com muita alegria, diante da tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o testemunho de Heitor Valota Shibata. Nasci em um lar cristão e meus pais sempre me levaram à igreja. Quando eu era criança, lembro de estar conversando com meu pai e meu irmão sobre como seria a nossa chegada ao céu e como Deus nos reconheceria. Ali eu entendi que o inferno e Satanás eram reais, o que me causou grande medo, e tomado por este pavor escolhi o céu e a Deus. Foi uma decisão por medo, mas hoje entendo a minha necessidade de Deus, que sou pecador, imperfeito, miserável e que careço da graça de Jesus. Agora, o que Cristo fez por mim me define, não mais meus pecados, mas o seu sacrifício. Um versículo que marca minha vida é: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8,36. Porque não há nada o que eu possa fazer para merecer a salvação. É oferecido a nós por causa de sua graça e pelo que Ele fez. Hoje, sou seu filho. Que alegria, Heitor, ver você também chegando ao Evangelho na sua juventude e saber que você andando com Cristo, sua vida será preservada dos tumultos do maligno tão comum a este mundo. Ouvindo o teu testemunho então, e conforme a tua confissão de fé em Cristo Jesus, é que eu com prazer te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desce as águas, morre para a vida antiga, nasce para uma nova vida. Testemunho de Samuel Cantizani Chumiski. Nasci em um ambiente cristão, sempre indo à igreja desde pequeno, participando das programações e estando presente, porém não entendi o real significado da graça de Cristo. Em 2016, mudei para Bragança e comecei a frequentar esta igreja. Como ainda era pequeno, não percebi a importância da palavra e dos cultos. Depois de 2 anos, comecei a vir nos encontros do Celebra Twins e, por meio do que era pregado,
passei a entender mais em relação ao pecado e sobre mim como pecador. A partir disso, comecei a pensar sobre qual era a importância de Cristo para mim e depois de orar e refletir na palavra de Deus constantemente, agora entendo como sou pecador e necessitado somente da graça e do perdão de Cristo para minha salvação e que Ele se entregou para que eu pudesse ter a vida eterna. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. Samuel, engrandecido seja o Senhor, pelo grande amor com que Ele te amou, te salvou, te traz até aqui, e certamente tem planos grandiosos para a sua vida, para a glória dEle. Diante da sua profissão de fé, é que eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos colocar em pé. Vamos juntos. Só em ti confio, grande é teu amor. Nunca desprezaste um só pecador. Todo que contrito já te procurou. Aleluia. A igreja pode se sentar. Nós ouviremos agora o testemunho de Douglas Francis Cabral Jr. Não nasci em um lar cristão e nunca tive uma influência familiar cristã em minha vida. Fui encontrado pela graça de Deus em julho de 2014, quando o Espírito Santo abriu os meus olhos para a sujeira do meu coração, para o pecado que me escravizava, e assim gerou arrependimento em mim. Diante da realidade e da podridão do meu pecado, tive nojo de mim, me senti sujo. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, me resgatou, me perdoou, me amou como nunca fui amado, fez por mim o que ninguém jamais faria ou poderia fazer. Naquela cruz, Cristo se entregou por mim, para a glória dele e edificação de minha vida, morreu por mim, pagou o preço dos meus pecados, recebeu a ira que eu merecia. Fez tudo isto sabendo quem eu sou, sabendo que eu nunca poderia dar algo em troca ou fazer algo para merecer. Cristo me salvou e tem me dado a bênção de poder conhecê-lo através de sua palavra. E um dia me dará a alegria plena de desfrutar eternamente de sua presença.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Douglas, meu irmão, louvo o Senhor Jesus pela sua obra salvadora, pelo sustento dele na sua vida, porque ele tem te trazido à nossa comunhão e diante da sua profissão de fé, autorizado pela Igreja do Senhor Jesus, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por último, nesta manhã, nós vamos ouvir o testemunho de Brenda Bruder Cabral. Nasci em um lar cristão. Desde pequena fui à igreja e ainda criança já pensava e falava o quanto Jesus era importante para mim, mas ainda sem entender a profundidade do que ele havia feito. Quando eu tinha por volta de 12 anos, ao me deparar com desafios na escola e com meus pecados, a graça de Deus me alcançou e eu entendi o quão pecador eu era e o quanto eu precisava de Jesus. Passei a viver, então, de forma diferente, fazendo meus devocionais e entendendo com mais profundidade o sacrifício de Jesus por mim na cruz. E assim, vivendo com lucidez aquilo que meus pais haviam me ensinado. Um texto que me marcou muito nessa fase foi um versículo que já tinha ouvido diversas vezes, mas que só veio fazer sentido de verdade depois. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus, Brenda, pelo evangelho que chegou à sua vida ainda numa idade tão tenra, 12 anos. Louvado seja Deus pela sua família, que também a conduziu nos caminhos do Senhor. E louvado seja Deus porque o seu coração foi aberto para a mensagem ouvida. E conforme a sua pública profissão de fé, então, manifestada nesta manhã e já por anos da sua vida, é que com muito prazer eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desce as águas, morre para a vida antiga, nasce para uma nova vida.